Está entrando no ar o programa Palavra de Esperança, da Comunidade Apostólica Peniel. Apresentação, Pastor Amarildo Fernandes. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus diz isso. E eu tenho certeza que você tem buscado os caminhos de Deus. Por isso Ele tem aplainado os seus caminhos. E hoje não será diferente. Enquanto você está aí no seu trabalho, na sua casa, enquanto você está aí na sua vida, tocando a sua vida, nós vamos estar juntos nesse momento, nessa hora que o Senhor nos permite, e nós vamos com certeza louvar o nome dEle, engrandecer o seu nome. Vamos ouvir o nosso louvor de sempre, e logo logo estaremos de volta. Até já! Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja meu caminho, direção.
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, minha esperança e canção, Jesus, 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 Se liga aí na agenda da igreja. Estamos de volta com nossa agenda da igreja. Culto de campanhas, quarta-feira às 19 horas, na nossa igreja, na Comunidade Apostólica Peniel, Avenida Campesina Friburguense, no número 92. Sábado, às 19h30, nós vamos ter evangelismo na praça, aqui no centro de Nova Friburgo. E domingo, novamente, na nossa igreja, na Avenida Campesina Friburguense, no número 92, às 18h30, o nosso culto de adoração. Se você quiser falar conosco, pode ligar pelo telefone 999154279, ou você também pode entrar no Facebook Comunidade Apostólica Peniel, tudo junto, /Facebook. Essa é a nossa agenda da igreja. Na fábrica de óculos Coiote, você encontra óculos de sol, óculos de grau e armações a partir de R$ 40. Procure uma de nossas lojas. No centro, Cadima Shopping, primeiro piso. Friburgo Shopping, primeiro piso. Em Olaria, Rua São Roque, em frente ao ponto de ônibus. Loja da Fábrica, Avenida Antônio Mário de Azevedo, 913, em Duas Pedras, ao lado do Hospital São Lucas. Telefones 2523-9364 e 2523-3028. Tosadinha Banho e Tosa. Cuidamos do seu animal com todo carinho. Temos transporte próprio, atendimento com hora marcada. Rua Comandante Ribeiro de Barros, 43, em frente ao ponto de táxi do Paissandu, 2522-3926 e 2523-3834. Tosadinha Banho e Tosa. Mosaico. Você que quer fazer um site de comércio eletrônico ou cuidar de suas redes sociais, procura Mosaico. 2523-9140. Nós temos a solução para você. Ligue 2523-9140. Faça o seu site e pague em até 4 vezes sem juros. Mosaico. Pedro Paulo Padrões, especializada em padrões e armários elétricos. A Pedro Paulo está pronta para atender às suas necessidades. Ligue e agende seu orçamento sem compromisso. 2522-3549 e 99834-9540. Ou faça-nos uma visita na Rua McNiven 36 Centro. Vamos agora à Palavra de Esperança com o pastor Amarildo Fernandes.
Vamos meditar na palavra de Deus, como temos feito sempre, todos esses dias, né? Você está aqui, nós estamos juntos e meditamos sobre a palavra de Deus. Se você puder, se você tiver a condição de inclusive abrir a sua Bíblia para nós compartilharmos, eu vou ler o texto que está em Lucas 11, 36, e nós temos falado de perdão. Perdão é o que nós temos falado. Se você está procurando, eu falei muito rapidamente, Lucas 11, 36 é o texto que nós vamos usar e nós vamos meditar nesse texto hoje. Nós temos falado sobre perdão. Todos esses dias temos falado sobre perdão e hoje não vai ser diferente. Eu acho o perdão uma coisa extremamente importante, eu disse isso aqui, porque é algo tão importante, na minha opinião, tão importante quanto a salvação. O perdão é que nos trouxe salvação. Sem uma coisa, não haveria a outra coisa. Sem uma coisa, não há a outra coisa. Eu acho tão importante o perdão, o assunto perdão, que eu escrevi um livro sobre esse assunto. Um livro que acabei nunca publicando, mas que está comigo e está guardado. Foi escrito e me ajudou, inclusive, escrevendo esse livro, a entender algumas situações sobre o perdão para a minha vida, porque eu não conheço ninguém nesse mundo. Se você se conhece alguém assim, por favor, me apresenta. Eu não conheço ninguém nesse mundo que não precise pedir perdão, que não precise ser perdoado e que não precise sentir perdoado. Eu não conheço ninguém assim. Porque ninguém nesse mundo, ninguém que tenha nascido nesse mundo, exceto Jesus Cristo, é perfeito, foi perfeito, nasceu perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Por isso mesmo, todos nós, absolutamente todos nós, estamos na condição de errar, de cometer erros e de ser vítimas desses erros. Qualquer um de nós, qualquer pessoa. É incrível isso, mas é a pura verdade. No dia 23, você tem ouvido aí, na nossa agenda da igreja, dia 23 nós vamos fazer um evangelismo na praça. Quando nós marcamos esse dia 23, eu não sabia que esse dia é o dia da injustiça. Nunca tinha ouvido falar que havia o dia da injustiça. E pensando, meditando sobre isso, achei completamente justo haver o dia da injustiça. Porque quem de nós para e pensa, quem de nós já não sofreu injustiça nesse mundo? A começar por Jesus Cristo, o maior de todos os injustiçados, perfeito, sem pecado, morrer de maneira terrível numa cruz, apenas para nos salvar. E de novo, e como sempre, Ele é o nosso maravilhoso exemplo, porque quando eu e você nos sentimos injustiçados, a injustiça que se comete comigo e com você não chega nem perto daquela que se cometeu com Jesus Cristo. Basta lembrar do discurso do ladrão da cruz, dizendo para o outro: rapaz, presta atenção, nós temos motivos para estar aqui, eu e você temos, mas esse que motivo tem? Então é preciso que você entenda sempre, todas as vezes que você se sentir injustiçado, lembre-se que o seu Senhor foi muitas e muitas vezes mais injustiçado e ainda assim perdoou. Eu quero então que você retorne comigo no lugar onde nós estávamos. Nós estávamos falando sobre perdão. Eu disse para você que escrevi um livro sobre esse tema, de tanto que acho e considero importante. E alguns dos conceitos que nós estamos passando, que eu estou passando para você hoje aqui, tem a ver com acontecimentos que estão nesse livro. Primeiro de tudo, perdoar, a palavra perdoar vem do latim. A origem dessa palavra é o latim, que é a junção de duas situações, per e doare, cujo significado é dar plenamente, sem restrição, de maneira absoluta. Na verdade, perdoar é permitir que o outro faça de novo, que ele tente novamente, você dê uma oportunidade a ele de fazer algo novo, fazer de novo, algo com maior valor. Então não basta apenas você desculpar ou absolver ou remir, é preciso fazer isso
tudo isso de maneira plena, absolutamente plena, como Jesus fez comigo e com você. Jesus realmente nos perdoou de maneira plena. Quando nós recebemos o perdão de Deus em Jesus Cristo, nós recebemos esse perdão de maneira plena. E aí você vai entender uma outra questão. É claro que para que Jesus nos perdoe, é preciso que nós, eu e você, nós nos arrependamos daquilo que nós fizemos. Evidente, você aprendeu isso, já há tempos aprendeu isso. Sem arrependimento, quando há apenas remorso, não há perdão, porque nós não entramos também no lugar da plenitude. A questão da diferença entre o remorso e o arrependimento é que você pode ter remorso, dizer 1 milhão de vezes que não vai voltar àquele lugar e voltar. Isso é o peso do remorso, não é do arrependimento. O remorso levou Judas à morte, mas não levou ao arrependimento. Se ele verdadeiramente tivesse se arrependido daquilo que fez e não estivesse debaixo do mover do remorso apenas, ele teria voltado e pedido perdão a Jesus Cristo. No pé da cruz, ele teria voltado e pedido perdão a Jesus. E o que você acha que aconteceria se Judas pedisse perdão a Jesus Cristo? É claro que Jesus o perdoava. Nós precisamos também entender, e eu não estou entrando aqui, e espero que as pessoas entendam isso, é claro que Judas cumpriu um papel que estava já nas Escrituras. É lógico que a história de Judas não poderia ser diferente. Eu quero só citar esse exemplo para você perceber as duas situações. Arrependimento verdadeiro leva à mudança e transformação de vida, leva ao perdão que há em Jesus Cristo. Arrependimento leva a isso. Remorso leva a você a dizer que não fará, e não fará, e não fará. E todas as vezes que você diz que não fará, você na verdade fará e faz. Eu quero só que você entenda essa diferença. Ora, Jesus disse que veio para que nós tivéssemos uma vida plena com Ele, na presença dEle, e na presença do Espírito Santo de Deus. Não há nada em Deus que não seja pleno. Tudo em Deus é pleno. O milagre de Deus é pleno. A obra de Deus é plena. Ela não é inacabada, ela não fica pela metade. Coisa alguma em Deus fica pela metade. Não pode ser que o perdão de Deus ficasse pela metade, então. Ele é pleno e absoluto sobre a sua vida. E é isso que você precisa entender, e que eu preciso entender. Então, quando nós também vamos dar alguma coisa a Deus, nós temos que fazer isso plenamente. Perdoar pela metade, na verdade, não é perdoar. Arrepender-se pela metade não é arrepender-se. Ora, entenda isso então. O perdão nasce muitas vezes na mente da pessoa, mas não nasce no coração da pessoa. Ela precisa perdoar, entende que precisa perdoar, e muitas vezes se obriga a perdoar, e por se obrigar a perdoar, e por tentar manter as coisas ali, tudo rigidamente, ela pode até pensar que perdoou. Como é que é isso, pastor? Eu vou explicar para você. Alguns anos eu estava numa igreja, era intercessor nessa igreja, e uma irmã sempre estava ali comigo, havia uma sala de intercessão, e nós intercedíamos pelas pessoas, nós orávamos pelas pessoas, e entre um intervalo e o outro dessas orações, a irmã me questionou: Marildo, eu oro pelas pessoas aqui, eu busco a Deus, mas eu sinto que há em mim algo que me impede de ter realmente uma experiência com Deus, em Jesus Cristo, de ter algo pleno diante de Deus. Eu não sei, eu não consigo entender o que acontece comigo, mas eu percebo isso. Eu então disse para ela, por revelação de Deus, pela revelação do Espírito Santo, que ela, na verdade, precisava perdoar o seu marido. Isso a deixou muitíssimo aborrecida. Ela imediatamente me disse: não, isso não é verdade, porque eu já perdoei o meu marido, eu já não tenho isso no meu coração, eu já não tenho rancor dele. Eu disse: olha, Deus tem me mostrado isso,
que você precisa perdoar o seu marido. Eu não preciso, eu estou dizendo para você que eu não preciso, porque eu já perdoei um homem como meu marido, um homem que teve outras mulheres, que me traiu, que entrou em adultério, que chegava em casa bêbado, e à medida que ela ia falando do marido, você via nitidamente o ódio brotando do coração dela. E ela foi aumentando aquele ódio, até que de repente ela caiu em si, desandou a chorar copiosamente. Ela entendeu naquele momento que ela tinha perdoado o marido, na mente dela ela tinha construído um perdão, mas o sentimento no coração dela, no espírito, na alma, permanecia o mesmo sentimento. Ela sentia ainda o mesmo ódio, controlado, varrido para debaixo do tapete. Ela tinha conseguido controlar tudo aquilo na mente dela, mas o coração dela ainda estava cheio de ódio. Ora, Deus não está olhando a nossa mente, não é esse lugar que Ele quer ocupar. Ele quer ocupar o nosso coração, porque é dali que vem todas as coisas, do nosso coração. A mente pode ser controlada, o intelecto pode ser controlado, mas e a emoção, como é que ela está? De que maneira ela está? Essa mulher então cai de repente daquele lugar onde ela tinha se colocado, percebe então que ela não vive a plenitude do perdão, e se eu não vivo a plenitude do perdão, não vou viver a plenitude da graça de Deus. Perdoar não é esquecer, esquecer não é, porque você não apaga, não passa uma borracha e apaga tudo aquilo. Perdoar é lembrar e poder viver com tudo aquilo. Lembrar e aquilo não fazer mal, não trazer sentimento ruim. Perdoar é saber que você foi ofendido sim, mas que aquela ofensa já não toca a sua vida, ela já não te machuca. O perdão, a ferida do perdão não pode ser curada de fora para dentro, ela precisa ser curada de dentro para fora. Você não cria uma casca sobre aquele lugar e toda vez que você toca sente dor. Se você toca ali e sente dor, aquilo não foi curado. E você precisa curar isso da sua vida, tirar isso da sua vida, arrancar isso da sua vida, para você viver essa vida plena em Jesus Cristo. Perdoar é isso, dar por completo, permitir que o outro tente novamente, que busque fazer de novo e que acerte dessa vez. E aí o acerto fica por conta dele, porque você o perdoou. Pense se não foi isso que Deus fez por nós. Pense se não foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele nos perdoou e nos permitiu fazer de novo. Eu não sei quanto a sua vida, mas a minha vida foi assim, tem sido assim. Deus tem me perdoado. Eu às vezes caio, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu busco fazer a coisa certa. Eu sei que você também busca, mas a palavra nos ensina, e eu já disse isso aqui, que muitas vezes o mal que não queremos fazemos e o bem que queremos não fazemos. Então entenda esse princípio. Perdoar é liberar a vida plenamente, como Deus, como Jesus Cristo fez comigo e com você. Mas nós ainda continuamos com a mesma questão. Perdoar não é fácil. Pedir perdão para algumas pessoas é terrível. E eu vou amanhã compartilhar com você por que isso acontece. Por que é tão difícil pedir perdão? Por que é tão difícil perdoar? Você vai entender um princípio diabólico nessa questão, um princípio maligno nessa questão. Você vai entender isso amanhã, com certeza. Por hora eu quero orar por você, orar pela sua vida e convidar a você a estar amanhã de novo conosco às 11h30 da manhã, de 11h30 a meio-dia. Nós vamos estar aqui amanhã, novamente falando sobre o perdão e sobre mover a mão de Satanás sobre essa questão. Quero orar por você, pela sua vida agora, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus,
Que essa vida que está me ouvindo agora possa entender que o Senhor a perdoou plenamente, Senhor. Plenamente ela foi perdoada. E por isso, Senhor, nós te pedimos que ela também possa perdoar dessa maneira. Isso é o que nós te pedimos como igreja, como corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe, hoje, quarta-feira, nós estamos na nossa igreja. O culto de campanha da nossa agenda da igreja, hoje, às 19 horas. Comunidade Apostólica Peniel, Rua McNiven, número 92. Centro da cidade, Rua da Feira. Tenha um grande dia e até amanhã. Em Deus tudo é possível. Obrigado, Senhor. Na fábrica de óculos Coiote, você encontra óculos de sol, óculos de grau e armações a partir de R$40. Procure uma de nossas lojas. No centro, Cadima Shopping, primeiro piso. Friburgo Shopping, primeiro piso. Em Olaria, Rua São Roque, em frente ao ponto de ônibus. Loja da Fábrica, Avenida Antônio Mário de Azevedo, 913, em Duas Pedras, ao lado do Hospital São Lucas. Telefones 2523-9364 e 2523-3028. Tosadinha Banho e Tosa. Cuidamos do seu animal com todo carinho. Temos transporte próprio, atendimento com hora marcada. Rua Comandante Ribeiro de Barros, 43, em frente ao ponto de táxi do Paissandu, 2522-3926 e 2523-3834. Tosadinha Banho e Tosa. Mosaico. Você que quer fazer um site de comércio eletrônico ou cuidar de suas redes sociais, procura Mosaico. 2523-9140. Nós temos a solução para você. Ligue 2523-9140. Faça o seu site e pague em até 4 vezes sem juros. Mosaico. Pedro Paulo Padrões, especializada em padrões e armários elétricos. A Pedro Paulo está pronta para atender às suas necessidades. Ligue e agende seu orçamento sem compromisso. 2522-3549 e 99834-9540. Ou faça-nos uma visita na Rua McNiven 36 Centro. Acabamos de apresentar o programa Palavra de Esperança da Comunidade Apostólica Peniel.